Você já parou para pensar que a sua oração pode estar incompleta? E talvez seja esse o motivo da sua frustração quando a questão é a obra de Deus, a sua vida com o Senhor. Existe algo estranho acontecendo em muitas igrejas hoje. Se o visitante entrasse em um culto de oração agora, ele vai sair, certeza que ele vai sair com uma impressão muito clara. O maior problema do ser humano é a doença. E Deus existe apenas para ser um médico particular. É exatamente isso que essas pessoas vão pensar. E é exatamente isso que nós pensamos, ou talvez, se não pensamos, é dessa maneira que nós agimos. Senhor, cura fulano, abençoa o tratamento, usa os médicos. E sem perceber, a gente acaba transformando a oração em um relatório médico que nós dirigimos até o céu. Aqui está o perigo. Se a sua oração gira apenas em torno de saúde física, se a sua oração está meramente relacionada ao alívio imediato, você está perdendo o propósito eterno de Deus para a sua vida. É por isso que a sua fé esfria. A cura não vem e você se frustra. Hoje eu vou te mostrar por que a sua oração pode estar incompleta e como você pode mudar isso para ter um encontro real com o Criador. O grande erro que nós cometemos é orar apenas pelas circunstâncias. Senhor, muda essa situação. Quando nós fazemos isso, nós reduzimos a Deus a um socorrista, a um mero resolvedor de problemas. E isso acaba distorcendo o evangelho. Passa a mensagem de que se você tiver fé, tudo vai ficar bem. Mas isso não é um evangelho, isso é uma ilusão. Você lembra de Jó? Jó não perdeu tudo? A Bíblia não fala que Jó era um homem mais justo? Deus não diz isso? Essa é a frase que Deus usa. Jó é um homem justo. Só que quando essas coisas acontecem na vida de Jó, Deus não explica o porquê na hora. Deus não cura Jó na hora. Deus não restitui Jó na hora. Deus faz algo muito maior. E é isso que Deus quer fazer na sua vida e quer fazer na minha. E nós precisamos entender isso. Deus quer revelar a sua glória diante das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Então entenda uma coisa, quando a oração busca apenas alívio, essa oração perde o propósito da eternidade. Pense que Deus nem sempre quer remover a dor, mas Deus sempre vai trabalhar através da dor. Tiago vai nos ensinar no capítulo 5 algo muito profundo. Ele vai nos ensinar que a enfermidade não é apenas algo a ser removido, é algo que Deus usa. Ela funciona muitas vezes, na maioria das vezes e quase sempre, a gente pode ser bem redundante, como um espelho espiritual. Porque quando a dor aperta, o que sai de dentro de você muitas vezes pode ser murmuração, medo, incredulidade. É ou não é? Quando você olha para Israel, vai lá em Números capítulo 21, o problema de Israel no deserto nunca foi o deserto em si, mas foi o coração do povo de Deus. E às vezes esse é o nosso problema, o nosso coração. Esse é o nosso real problema. Preste atenção nisso. Deus usa a dor para gerar dependência. Deus usa a dor muitas vezes para gerar humildade. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo pede a cura de Deus a Deus por 3 vezes e Deus vai dizer para Paulo não. Por quê? Deus mesmo vai responder, porque a graça de Deus bastava para Paulo. Então Deus preferiu santificar Paulo do que apenas aliviar a sua dor. Então, como eu e você devemos orar? Uma oração madura é como uma trança de 3 fios. Você precisa orar pelas circunstâncias, você precisa orar pela transformação interior e você precisa orar pelo reino de Deus. Sim, você deve pedir a cura, você deve pedir a provisão. Deus se importa com o seu corpo, mas também você precisa se preocupar com a questão espiritual, com a questão interior. Este é, portanto, o ponto que muitas vezes nós ignoramos. Então você precisa pedir fé, você precisa pedir submissão, sabedoria. Davi, no Salmo 51, ele orou pedindo para Deus um coração novo. Ele não pediu para que Deus mudasse apenas a sua situação, a sua circunstância. Ele pede para que Deus lhe dê um novo coração. E você também deve orar para que através da sua luta, Cristo seja exaltado
e vidas sejam alcançadas, você precisa se lembrar, envolver na sua oração o reino de Deus. Então, uma oração madura, ela pede apenas que Deus mude a sua situação? Claro que não. Uma oração madura pede que Deus mude a sua situação, mas também que Ele mude o seu coração e que através daquilo que você está vivendo, o nome do Senhor seja glorificado. Imagine duas pessoas em um hospital. Uma vai dizer assim, Senhor, tira isso de mim, me livra de tudo isso. E a outra vai dizer, Senhor, se for possível, me cure. Mas acima de tudo, usa isso para a tua glória. Qual destas pessoas está mais alinhada com o céu? Deus, Ele pode curar seu corpo. Nós sabemos disso. Agora, Deus está mais comprometido em transformar a sua alma, em dar um destino eterno para a sua alma na sua presença. Então hoje eu te desafio a examinar a sua vida de oração. A sua vida de oração tem sido superficial e centrada no alívio imediato? Ou a sua oração tem buscado santidade e a glória de Deus? E para encerrar, eu vou pedir para você algo. Não peça apenas que Deus tire a sua dor. Peça que Ele cumpra o propósito dele através da sua dor. Amém? Espero que isso tenha edificado a sua vida, se fez sentido para você, se trouxe algo novo para o seu coração, para a sua alma. Peço para você compartilhar esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida.